superveniente do acusado, tendo em vista que, após ter sido concedido a ele, no curso desta ação penal, a revogação da prisão preventiva mediante aplicação de cautelar diversa, praticou novos delitos. Prova disso é o fato que, atualmente, o paciente responde a outros 2 processos penais, inclusive um deles ao mesmo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. É o processo 081-3676206-2022. Além disso, pontuou-se que o paciente descumpriu medidas anteriormente impostas, não voltar a delinquir. Como se vê, a prisão preventiva do paciente se demonstra necessária à garantia da ordem pública para assegurar a coercibilidade das medidas diversas e diante da existência de fatos novos que justificam a aplicação da medida adotada, tudo nos termos do 312, caput, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal. Destaco ainda o enunciado número 3, aprovado no primeiro workshop criminal deste tribunal. A existência de inquéritos policiais, ações penais e procedimentos de atos infracionais que evidenciem a reiteração criminosa ou infracional consiste em fundamentação idônea para justificar o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Outro sim, não há que se falar, neste caso, em ausência de contemporaneidade do decreto, porquanto, embora o fato diz respeito a este habeas corpus tenha ocorrido em 2019, a prisão preventiva foi fundamentada em fatos supervenientes à audiência de instrução do presente feito, momento do processo em que o réu foi posto em liberdade. Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou entendimento de que a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em período passado. Foi o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental, no recurso em habeas corpus 181-206, da relatoria do ministro Joel Ilan Pacioni, 5ª turma, julgado em 30 de outubro, agora, de 2023. Diante da reiteração delitiva superveniente do acusado, inadequada e insuficiente aplicação de medidas diversas da cautelar, nos termos do 2822 do Código de Processo Penal, principalmente em razão do descumprimento da medida anteriormente imposta, noticiada pelo magistrado sentenciante. O impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada de ofício, não tendo o Ministério Público requerido, o que contrariaria o artigo 311 do Código de Processo Penal. Todavia, consta do ID 13613411 que a autoridade policial, ainda na oportunidade do flagrante, requeriu a decretação da prisão preventiva. Além disso, o Ministério Público, em sede de alegações sinais, destacou a reiteração delitiva superveniente do paciente e se manifestou pela negativa do direito de recorrer à liberdade. Transcrevo. Ressalte-se que em 31 de janeiro de 2019, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão e prisão temporária expedido no âmbito da operação Insufilme, Ederson William foi preso em flagrante por tráfico de droga, quando foram apreendidos em seu veículo 4 gramas de cocaína, um revólver calibre 38 e a quantia de R$ 841, fatos estes documentados nos autos do processo 0000-601-35-2019. Assim, resta comprovada a tese acusatória que Edson William é traficante de drogas, tendo praticado as condutas de vender, fornecer e entregar a consumo de drogas. Dessa maneira, consta dos autos outros meios de prova capazes de demonstrar a prática das condutas. E ao final o juiz ele diz assim: pelo exposto, devem os réus, Ederson e William serem condenados pela prática do tráfico de droga e associação para o tráfico. Ressalto que Ederson William já responde e respondeu outro processo criminal nesta comarca, conforme se verifica no sistema TEMES. Quanto ao réu Edson William, concluiu o promotor de justiça, entende-se por a não concessão do direito de recorrer à liberdade. Em conclusão, disse o promotor, ex posse, requer o Ministério Público do Estado do Piauí, por sua agente consignatária, a procedência parcial da denúncia para a condenação dos réus Aurélio Manel Ferreira Júnior, no crime tal, Ederson Luiz da Silva, pelos crimes do artigo 33, caput 35 da ex, conto 43.
fecho aspas. Portanto, não houve decretação da prisão de ofício, tendo em vista a manifestação acima transcrita. Além disso, o fato de o juiz singular não ter feito menção expressa às alegações finais do Ministério Público na sentença não deslegitima o interesse do parquê quanto à imposição da medida extrema. Por fim, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva decretada pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, devendo ser observada a adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido na sentença condenatória. Abro aspas. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido da possibilidade de compatibilização entre a segregação cautelar e o regime menos gravoso estabelecido na sentença, desde que adequadas às condições da prisão provisória às regras do regime posto, exatamente como ocorre na hipótese em que a prisão preventiva da agravante foi devidamente compatibilizada com o regime semiaberto imposto na sentença, com a expedição de guia de execução provisória que lhe permite usufruir dos benefícios da execução penal, razão pela qual não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade. As situações são idênticas nos dois precedentes que eu cito, que é o agravo regimental no habeas corpus 844745 de Santa Catarina, da relatoria do ministro Messode Azulay Neto, julgado em 27 de novembro de 2023, e também o agravo regimental no habeas corpus 176364 da relatoria da ministra Laurita Vai, julgado em 17 de outubro de 2023. Diante do exposto, e tudo que foi exposto, não se vislumbra constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. Voto pela revogação da liminar antes concedida, pela denegação da ordem em conformidade com o parecer do Ministério Público, ressaltando que o acusado deve ser preso em regime fixado na sentença, ou seja, o semiaberto. Espeça-se mandado de prisão dentro do BNMP. É como eu voto, senhor presidente. Eu acompanho o relator, doutor Deoclésio. Igualmente, voto em consonância e integralmente com o relator. Concluída a votação. Qual é o próximo processo, doutor Cristo? Desembargador Joaquim, não temos mais sustentações orais aqui, então podemos voltar para o início da pauta, o item 1. Tem. O doutor Uchoa não está aí, pediu pelo 12? O Uchoa está aí, tá não? Ah, Raimundo Uchoa. Ah, sim, que ele solicitou aqui, né? É o 12? É o 8, 9, 10. Não, 8, 9, não. 10, é o 10. É o 10, isso. 10. É o 99472. Doutor, fica anotado aí, viu? Depois a gente conversa mais, tá bom? Cristian, como foi o 4? Qual foi o resultado do 4 aí? Foi denegado? O 4 foi provido ou improvido? Nega provimento. Nega provimento. Improvido. Obrigado. Então, o HC 07609994, 2023, Luiz Bezerra Neto, juiz da comarca de Altos. Eu sou o relator, palavra do doutor Uchoa. Santíssimo senhor, desembargador, presidente e relator em Santana, santíssimo senhores, relator Edivan, doutor Deoclésio, eminente procurador de justiça, Luiz Francisco, senhores advogados, senhora secretária, antes de tudo, desejo a todos um Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações para todos nós aqui. Eminentes julgadores, temos aqui para decidir sobre um habeas corpus de nossa interpretação. A acusação de uma tentativa de feminicídio. O fato ocorreu em fevereiro de 2021. Foi para a delegacia, o delegado pediu prisão preventiva, foi decretada, fez o inquérito e chegou à conclusão de que não houve o alegado feminicídio, mas um acidente
O processo vai para o juiz manda para a promotoria pede o arquivamento. Tudo estaria resolvido se tivesse acontecido como deveria ter sido feito. O juiz remeteu os autos para o procurador-geral. O procurador-geral mandou para o doutor Malaco, promotor de justiça. E ele ofereceu denúncia, pediu a prisão preventiva e foi decretada. Mineiros julgadores, antes de iniciar propriamente os meus argumentos defensivos, eu ouvi atentamente a decisão do desembargador Elivan Lopes, decisão judiciosa, corretíssima, em que ele reconheceu constrangimento ilegal, porque o processo foi distribuído numa determinada data e passou muito tempo e ainda não consta no tribunal. Coincidentemente, aconteceu o mesmo, me trouxeram agora, por isso é que isso é uma questão de ordem. O processo foi distribuída um recurso em sentido estrito em 26 de maio de 23, recebido pelo juiz, e até esta data não chegou em Teresina. Então, o doutor Luiz Francisco pode verificar, eu tenho aqui a certidão também de que não está distribuído. Feita essa questão de ordem, vou agora ao mérito aqui da minha questão. Mineiros julgadores, a vítima, namorada do paciente, contou na delegacia, com muita proficiência, que o fato ocorreu dentro do quarto, só os três. Só os dois agora. O revólver também, não. Só os dois. E que o disparo foi feito por ela própria, acidentalmente. Ninguém assistiu a essa cena. Ninguém, só o namorado e ela. O processo vai para o juiz. Ouve-se a vítima, ela confirma a versão da polícia. Ouve-se uma testemunha, a testemunha disse, não assisti, não vi, foi lá para dentro do quarto, não vi como aconteceu. Pois bem, o juiz, surpreendentemente, pronuncia o paciente, sustentando que aquela versão da vítima teria sido questão psicológica ou emocional. Mineiros julgadores, não me parece poder o magistrado fazer uma ilação dessa espécie. Principalmente se ele não mandou fazer nenhum exame psicológico na vítima. Se não há nenhuma prova do cometimento do crime, não há como haver a pronúncia. Portanto, o que se pediu aqui foi a impronúncia do acusado ou do paciente por inexistir prova de ter ele participado dessa tentativa de feminicídio. Há outro pedido também, é que ele responda ao processo de liberdade. O juiz decretou a prisão preventiva dele em junho de 2022. E o crime, o fato, aconteceu em 28 de fevereiro de 2021. Ou seja, quase 15 meses depois do fato, é que houve este decreto prisional. Então, esta nós chamamos aí falta de contemporaneidade, e sem nenhum fato novo,
resta a menor dúvida de que o paciente está a padecer de constrangimento legal. Portanto, e eu gosto de ser muito sucinto, portanto, entendo que ele deve ser despronunciado e ou posto em liberdade, dada a falta de contemporaneidade para o decreto regional, como também a falta de fato novo. Noutra opção, e vem a questão de ordem, louvo-me do judiciosíssimo voto do eminente esmagador Erivan, sempre lúcido, graças a Deus, para dizer que 7 meses um recurso em sentido estrito, dormindo na comarca sem vir para o tribunal, configura também constrangimento ilegal, sanável pela via de habeas corpus. Portanto, são 3 opções que nós temos aí. Não vou repetir para não ser fastidioso. E eu confio na proficiência dos eminentes julgadores e também no parecer favorável do eminente representante do Ministério Público. É esse o nosso pedido, é essa a nossa esperança. E, mais uma vez, o meu desejo de que tenhamos um ano novo, cheio de glória, cheio de paz, cheio de felicidade. Muito obrigado. Eu falei... Vamos lá. Postula-se a concessão de liminar e a expedição de alvará de soltura a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal do senhor Luiz Bezerra Neto. Quanto à alegação de nulidade da sentença de pronúncia, sob o argumento dessa-se baseada apenas em elementos do inquérito ou em razão da ausência de indício de autoria, não vislumbro nesse primeiro exame flagrante de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão para justificar a liminar. No caso, o paciente foi pronunciado no 121, parágrafo 2º, 1, 4 e 6, parágrafo 2º A, combinado com 14, todo do Código Penal. Evidencia que o magistrado, após análise do depoimento escolhido, da documentação e laudo acostado, entendeu que havia indício suficiente para pronunciá-lo. A propósito, o STJ firmou a orientação de que a decisão de pronúncia encerra o mero juízo de admissibilidade da acusação, bem como que eventuais dúvidas resolve-se em favor da sociedade. São os precedentes. A pronúncia analisou todo o acervo probatório e concluiu pela existência de indício de autoria e materialidade, ou seja, de forma que o paciente não foi pronunciado única e exclusivamente com base no princípio do indúbio pro societário. Se sabe quanto à pronúncia, há recurso próprio, recurso de distrito, razão pela qual não se pode utilizar o habeas corpus, vez que o habeas corpus deve ser impetrado como sucedâneo recursal. Não deve. Não há como se conhecer do presente, vez que o remédio não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. É o que diz o STJ em vários entendimentos, vários julgamentos. Assim, tendo em vista que a nulidade da sentença de pronúncia ante a ausência de indício de autoria, bem como por suposta violação ao sistema acusatório, é impugnável por meio de recurso de distrito. Não se pode conhecer do habeas corpus nesse ponto. Por outro lado, infere da devida decisão que o juízo fundamentou de forma minuciosa a necessidade de manutenção da preventiva do paciente como medida necessária para salvaguardar a ordem pública, face o risco concreto de reiteração delitiva, vez que, mesmo não tendo completado 21 anos, já ostentam uma extensa ficha criminal, respondendo a diversos procedimentos criminais e representações por atos infracionais, por imputações graves, salientando os seguintes: 2022, 2022, 2021,
tendo inclusive sido condenado em representação por ato infracional correspondente ao roubo qualificado, cometido na companhia da vítima, esta também condenada em ação penal pelo mesmo fato. Esse egrégio possui entendimento semelhante a ditado através do anunciado número 4 do workshop. Como é sabido, a reiteração delitiva considerada pela autoridade coatora para decretar preventiva é fundamento apto a ensejar a medida constitutiva e encontra-se em total consonância com o enunciado número 3 do workshop do Tribunal do Piauí. O magistrado de origem salientou ainda que, a despeito das ações penais em curso em seu desfavor, o investigado teria não apenas em tese reiterado o seu comportamento delitivo, como ainda avançado em periculosidade, passando a ter consigo arma de fogo, situação esta que denota a imprestabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, como passível de proteger a ordem pública, sendo, pois, necessária a decretação da preventiva. Por fim, consignou que a situação extraída dos autos denota possível pressão psicológica na vítima, voltada a alterar a verdade dos fatos e assim não apenas continuar a vulnerar as integridades física e psíquica da ofendida, como também prejudicar a instrução processual penal e sobre tal tema, qual seja a imprescindibilidade da prisão preventiva como forma de tutelar a vítima. Verifica-se então que a decisão foi fundamentada tanto pela necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima, tendo em vista que a pressão psicológica empregada pelo réu paciente sobre a vítima para tentar alterar a verdade dos fatos e o grande risco de que, com isso, prejudique a instrução. Dessa forma, os requisitos da prisão estão presentes no momento, motivo pelo qual não há que se falar em concessão da ordem. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como primaridade, residência fixa, ocupação lícita, não têm o condão por si só de evitar a prisão quando persistem os motivos da prisão, como é o caso dos autos. A resignação do impetente com a custódia cautelar, não tendo comprovado a necessidade da mesma, ainda que a prisão cautelar seja uma medida extrema, é certa que em casos como esse, não havendo a falar em sua substituição quaisquer das demais medidas previstas no 319, as quais seriam insuficientes no caso. Por isso, eu estou votando pelo não conhecimento do habeas corpus quanto à nulidade da sentença de pronúncia. Ante a ausência de indício suficiente de autoria, bem como por suposta violação do sistema acusatório. Por outro lado, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal que estaria submetido o paciente, em consonância com o parecer da Procuradoria, eu voto pela denegação da ordem impetrada quanto aos demais pedidos. Esse é o voto, desembargador. Acompanho o voto, Vossa Excelência. Doutor Deoclésio Silva. Igualmente acompanho, Excelência. Concluída a votação, doutor Uchoa. O pagador Joaquim. Excelência, tem uma questão de ordem que não foi analisada. Qual foi a questão de ordem? Aqui o nosso recurso de sentido estrito foi dado entrada em maio, 23 de maio, e até essa data não chegou em Teresina. Há quase 7 meses. E a mesma tese do advogado que me antecedeu e que foi vitorioso aí com o parecer e com a relatoria da eminentíssimo Maradona Ivan Lopes. Com todas as vezes, embargador, isso não é questão de ordem. Questão de ordem é questão de ordem processual. Isso é uma tese nova que não foi aviada na inicial do habeas corpus, só foi trazida agora, por isso não contemplado no voto do relator. Penso eu que a situação tal que a ensejar a interposição de outro habeas corpus com a nova tese, e não ser aventada como questão de ordem aqui nesse habeas corpus. Aliás, senhor presidente, já são 12 horas e 30 minutos, adiantado da hora, estou cansado, tenho sessão daqui a pouco no TRE, né? Eu gostaria que Vossa Excelência adiasse os demais processos da pauta para a próxima sessão e declarasse encerrada esta. Tá bem, eu também estou de acordo, doutor Deoclésio, né? Vamos suspender. Eu tenho um processo, mas sem problema. Ok. Não há tanta Doutor, esse processo aí do doutor Raimundo Shoa foi concedido, foi? Não, foi não. Não, delegado. Legal. Tá bom. Então Fica para a próxima, né? Um abraço em todos. Feliz Natal. Aliás, Feliz Natal e Ano dia Novo. 20, acho que não tem mais sessão, né? Só no próximo ano agora. Não, só no próximo ano agora.
Pois tá bom, gente. Pois, ó, Feliz Natal aí para todos.